Então, seguimos aqui falando sobre redes neurais, certo? E aí, na sequência, falamos um pouco do treinamento de neurônios no último vídeo, certo? E agora a gente vai falar um pouco sobre algumas aplicações de redes, certo? Aplicações de redes neurais. Então, vamos passar de maneira bem superficial, assim, por cima de algumas aplicações sobre redes neurais, certo? Então, em geral, né, a gente divide as aplicações de redes neurais em reconhecimento de padrões, classificação, ou seja, eu consigo ou não classificar alguma coisa, agrupamento, clusterização, certo? Classificar ou agrupar. Eu reconheço algo, né? Uma coisa é reconhecer, porque já estou treinado e tudo mais. Agrupar é eu faço a classificação. Eu posso modelar, né? Ou seja, representar um conjunto de dados no sentido dinâmico da coisa, eu vou modelar o comportamento dinâmico, como é uma pessoa anda, para poder botar, por exemplo, num joguinho. Ou qual é a dinâmica do cabelo? O cabelo se mexe assim, então vou botar uma rede neural para simular esse comportamento dinâmico do cabelo se movimentando com a velocidade do vento que vai, enfim. Eu posso utilizar para prever informações, né? Então, quero prever o que vai acontecer na próxima semana epidemiológica, no caso do Covid-19, por exemplo. Então, posso fazer isso também. Posso otimizar, então, pego a rede neural para melhorar uma determinada coisa, e um caso particular de otimização seria controle, eu estou considerando assim. Vou jogar um conjunto de informações que façam com que um sistema real vá para onde eu quero, né? Então, não necessariamente precisamos falar de todos os pontos, certo? Mas a ideia é a gente abordar aqui coisas associadas a esses pontos aqui, né? Essas aplicações de rede neural. Então, clusterização, ou agrupamento, que também é conhecido como classificação de padrões, não supervisionado. Então, nesse caso aqui eu tenho aquele modelo, né, não supervisionado. Eu não tenho dados para treinamento com classes conhecidas. Eu não sei, como eu falei lá do exemplo do Facebook, né, eu tenho lá o problema, tem os dados. O que eu quero dos dados? Eu quero que você me diga quais são os dados semelhantes. Se tem dados semelhantes aos outros. Algum dado é semelhante ao outro? Tá, aí depois que você pega essa resposta de dados semelhantes, ó, esse conjunto de dados aqui é semelhante a esse outro aqui. Aí você percebe que nesse conjunto de dados aqui, todo mundo que gosta de feijão também gosta de caldo quinó. Sei lá. Então, se eu gosto de feijão e de caldo quinó, eu posso pensar assim, pô, eu tenho uma fábrica de feijão ali, eu posso, né, fazer uma parceria com ela, eu que fabrico caldo quinó, e junto os dois e vou vender lá para esse grupo. Então eu não tenho a informação de que aquelas pessoas de fato gostavam de caldo quinó, mas mas agora eu sei, porque eu joguei lá o algoritmo de clusterização, né, o de agrupamento, e aí ele me deu similaridades. Então eu posso agora visualizar mais claramente essas similaridades, né? A ideia é essa. Então, aproximação de função. Se eu supor que um conjunto de N padrões de treinamento, né, de entrada e saída, tenham sido gerados a partir de uma função desconhecida, eu posso achar uma estimativa, ou seja, minha rede neural vai ser uma estimativa para essa função. Função que modela o comportamento do ar-condicionado. Função que modela o comportamento dos casos acumulados de coronavírus no Brasil, de óbitos acumulados no Brasil. Então, coisa nesse sentido, né? Então, a aproximação de uma função, eu consigo aproximar uma função, eu consigo representar essa função
Consequentemente, eu posso tentar generalizar e usar para predição, usar para tomar decisão, para controle e outras coisas na sequência. Que é um dos pontos da sequência, né? Ou seja, se eu faço previsão, eu quero saber o futuro. Eu quero testar coisas em condições que não foram testadas nos dados. Eu tenho os dados até hoje. Pelo menos quando chegar aqui 20 horas eu vou ter os dados de hoje. Então eu vou ter os dados de hoje. Tenho os dados até hoje. O que vai acontecer daqui a 2 semanas? Previsão. Então pego a rede e começo e simulo, né, os instantes de tempo futuro. Não são dados reais, mas podem ser próximos dos dados reais. E aí, se forem próximos dos dados reais, eu vou lá e digo, ó, tá vendo? Eu disse que ia acontecer assim. Por quê? Porque eu tenho um bom modelo. Meu modelo representa bem esse problema aqui. Então, você devia ter me escutado. Ou não. Né? Depois você vai ver. Você tem método de validação que você sabe assim, se você está mais ou menos aprendeu ou não aprendeu aquele determinado sistema. Né? Otimização, né? Tem vários problemas de matemática, estatística, engenharia, né, medicina, o que for, que a gente precisa ter o melhor ou a pior coisa, né? Então, nesse caso aqui, o algoritmo ele quer encontrar a solução e resolver um problema dentro de um conjunto de restrições. Eu quero maximizar ou minimizar. Eu quero encontrar a melhor solução para aquele problema, mesmo que eu tenha limitações, né, nesse problema, esteja restrito. Então, se eu considerar um sistema dinâmico, né, eu quero encontrar uma entrada. Então, é um problema que a gente costuma usar otimização, certo? Eu quero encontrar a melhor entrada. Então, eu tenho o ar-condicionado, o inverter, por exemplo, e eu quero corrigir a temperatura, mas eu quero gastar a menor quantidade de energia possível. Então, existe uma sequência que gasta a menor quantidade de energia possível? Existe. Se fosse assim, eu vou andar de um canto para o outro, qual é a menor distância? É uma reta. Se o espaço for cartesiano, né? Então, se o espaço é cartesiano, tal, uma reta vai ser a menor distância entre os dois pontos. Mas quando a coisa é dinâmica, quando ela tem variáveis complexas, quando, sei lá, então pego lá a rede neural, faço o treinamento de maneira que eu consiga encontrar qual é a melhor solução para aquele problema. E aí eu tomo uma decisão, ou seja, a rede neural ela dá uma decisão, vai dizer assim, coloque um confinamento de 70%, 70% das pessoas têm que ficar em casa, e aí o coronavírus vai desaparecer. Então você está tomando ação de controle. Você está dizendo o que você tem que fazer para que você gaste a menor energia, ou você tenha a menor quantidade de mortes, ou qualquer outra coisa. Né? Então, uma coisa boa é que, como a rede neural ela pode aprender constantemente, eu posso usar um controle adaptativo. Né? Ou seja, toda vida que eu tiver novos casos, eu posso adaptar a minha rede e aí eu tomar decisões a cada semana, a cada dia, não sei, para ter a menor quantidade de mortes, por exemplo, por coronavírus. Então, aplicações. Né? Agora seria basicamente não aplicações em termos gerais, mas aplicações de coisas que a gente pode tocar, pegar, fazer, como reconhecimento de caractere. Eu tenho letras e eu quero dizer que aquela letra é uma letra. Só que a letra é uma imagem e eu quero que seja a letra um byte, né? um byte da tabela ASCII. Então eu vou pegar aquela imagem e reconhecer e colocar o byte da tabela ASCII. Ou um número, reconhecer e colocar lá na tabela ASCII. Inclusive eu tenho um conjunto de códigos que a gente pode usar para reconhecer pelo menos os números de 0 a 9, que depois eu vou ver se eu gravo um vídeo aqui para colocar. Eu posso analisar as ações, a ação cresceu, ou baixou, ou compro, ou vendo. Muita gente está fazendo isso para gerar aqueles robozinhos de mercado. Também posso usar para controle de processos industriais, né, para prever o tempo.
que ninguém nunca prevê o tempo, mas a gente prevê o tempo, pelo menos dentro do intervalo, né? Ah, temos 80% de chance de chover hoje. Aí não tem nenhuma nuvem no céu, sei lá. Pelo menos no Brasil ainda é difícil, né? Em outros países tem uma predição melhorzinha. Eu posso identificar fraude de cartão de crédito ou diagnosticar. Você está com coronavírus através de imagem do pulmão. Eu acho que é com imagem do pulmão que o pessoal está fazendo. Então, você não faz um exame caro, você tira uma imagem, que já todo mundo tem um equipamento, joga no algoritmo, ele diz se você está ou não está. Obviamente, eu preciso saber, ter várias radiografias de pessoas que tiveram coronavírus para poder fazer uma similaridade, né? Mas é possível. Posso processar sinais, filtro, outras coisas e robótica, por que não? Classificar dados, reconhecer padrões em linhas de montagem, para peças defeituosas, por exemplo, análise de imagem, análise de voz, separar duas vozes, que é uma coisa que a gente faz naturalmente, eu escuto duas pessoas falando, eu sei quem são as pessoas que estão falando, eu consigo até processar as duas pessoas falando ao mesmo tempo. Se for uma mulher, faz isso naturalmente, né? Eu acho que os homens têm um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Enfim, então tem infinidade de aplicações, né? Então, se a gente chegar aqui, por exemplo, reconhecimento de imagem, pega aqui uma pessoa, minha filha, 2 anos de idade, já faz isso aqui perfeitamente. Você olha assim, ela está triste. Eu me perdoei os japoneses, né? Mas eles pegaram um caso difícil aqui de interpretar. Peguei aqui e tirei a foto da pessoa, se ela está com medo, se ela está, eu não gostei disso, ou se ela está com raiva, ou está feliz. Ela nem parece tão feliz nessa foto de feliz aqui, né? A de triste tá mais ou menos. Surpresa. Enfim. Seria uma aplicação, né? Eu pegaria essas imagens, jogaria na minha rede neural e diria assim, ó, essa primeira imagem aqui vai dar 0. Então, disgusted seria 0, fearful seria 1, angry seria 2, sad seria 3, surprised seria 4, happy seria 5. Tá tendo de 0 a 5 aqui, 5 números. Joga a imagem, ou 6 números, quer dizer. Joga as imagens e ele faz a classificação. Depois, eu posso jogar outras imagens para saber se ele conseguiu generalizar, se ele de fato fez o que tinha que fazer, né? E a gente pode fazer a mesma coisa utilizando caracteres. Você joga várias letras Z, várias letras F, várias letras L. E como tem uma dificuldade, né? Porque você botou em várias posições ali a letra Z e vários tamanhos diferentes e tal. Aí você consegue fazer o reconhecimento dos caracteres. Então, o primeiro caractere seria, por exemplo, 0, o segundo 1, o terceiro 2. Então, todas as imagens de Z aqui são 0, ou estão associadas ao mesmo conjunto, né? Aí ele vai ter que criar uma superfície de separação, né? De maneira que ele consiga assim, ó, esse aqui, esse conjunto aqui, esses vários Fs aqui estão no mesmo grupo, que são esses aqui. Então, em termos gerais, é isso, né? Dentro de redes neurais a gente falou aí sobre aprendizagem de máquina, neurônio, treinamento de neurônio, aplicações, algumas considerações acerca de treinamento e ajustes, certo? E aí, na sequência, a gente vai virar um pouco a página e vamos falar de otimização, especificamente falando sobre métodos de otimização. Eu pretendo, pelo menos, falar de 1 ou 2 métodos e tentar fazer a implementação computacional de um, certo? E aí, fazendo essa implementação computacional, a gente, como é a otimização, a gente pode jogar
aqui, mesmo sendo meteorística, a gente pode, por exemplo, treinar um neurônio. E aí ser o nosso a nossa junção de modelo base barra otimização barra algoritmo de treinamento para encontrar a solução de algum problema. Então é isso por enquanto. Eu devo continuar nessa sequência, né? Então até o próximo vídeo.